Coca-Cola é coisa de crente. Tinha um professor, meu professor ainda hoje, quando eu pergunto as coisas para ele fala que Coca-Cola é coisa de crente. Olha lá. O Evangelho de Mateus nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras, inaugurou o reino de Deus, comissionou seus seguidores a espalhar esse reino a todos os povos. Se nós seguirmos, pega esse slide, façam isso em casa. Pega esse slide e pega a Bíblia. Abre a Bíblia do Evangelho de Mateus. E tenta achar essa sequência que o slide diz. O Evangelho de Jesus, de Mateus, nos informa que Jesus cumpriu as Escrituras. Aí você vai ler. Capítulo 1, a genealogia, capítulo 2, lá pelo capítulo 3, você vai ver ele dizendo a João Batista, deixa por enquanto que é necessário para que se cumpra toda a justiça que ele está querendo dizer é a Escritura. Inaugurou o reino de Deus, inaugurou o reino de Deus. Ele tem demônio, diziam os fariseus. Demônio. Ele expulsa demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ele vai e responde: se eu expulso demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios, o reino de Beelzebul está dividido, e um reino dividido não subsiste. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus está no meio de vós. Comissionou seus seguidores a espalhar esse reino a todos os povos, tribos e línguas. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições e perseguições. Ele diz: olha, tem que evangelizar todos os povos, tribos e línguas. Tem que evangelizar todos. Mas saibam que haverá perseguição. Mas, no meio da perseguição, eu estarei convosco. Há uma ordem e uma promessa. Advertiu que a tarefa de evangelizar seria acompanhada de aflições e perseguições, e não de mansões e carrões. Mas hoje em dia o pessoal prefere mansões e carrões. Mas também avisou que sempre estaria com aqueles que são seus, estarei convosco até a consumação dos séculos. Por fim, ele prometeu que um dia retornará. E o reino de Deus alcançará a sua plena realização. O reino de Deus já está presente, mas ainda não chegou na plena realização. Com um arranjo sistemático, não é um arranjo cronológico. O mais cronológico dos evangelhos é o de Lucas, que é o historiador. Então, o arranjo de Mateus é sistemático, ele é muito bem feito por temas. O autor do primeiro evangelho traz uma categorização e organização dos temas de forma impecável. Você percebe ele viajando nos temas. Assim,
Mateus nos proporciona a experiência do ministério de Jesus, descrito por uma testemunha ocular, o próprio apóstolo Mateus. Ele é testemunha ocular. Marcos já não é. Lucas também não é. João não é. Então nós temos duas testemunhas oculares, Mateus e João. Marcos e Lucas não. Curiosidades sobre o Evangelho de Mateus. Dentre os evangelhos, o Evangelho de Mateus é o que possui mais estilo judaico. Era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente para o discipulado. Uma coisa curiosa, a igreja moderna usa o evangelho de João para o discipulado. Já vai direto para a questão teológica. Já vai direto mostrar que Jesus é o Verbo divino, que Jesus é Deus, que encarnou e andou entre os homens. Essa é a prática da igreja moderna. Porém, a prática da igreja primitiva era usar o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque a princípio ela era de maioria judaica. Por isso que usava o Evangelho de Mateus. Era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente para o discipulado, ou seja, principalmente para o ensino. Mateus é o evangelho da igreja. A primeira vez que aparece a palavra igreja nos evangelhos é em Mateus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É o evangelho da igreja. De que igreja? Da igreja primitiva, de maioria judaica. É o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. Por quê? Por causa daquilo que nós vimos no nosso quadro, a característica profética do evangelho de Mateus. É o evangelho que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. Ligando o Antigo Testamento ao Novo. Experimenta terminar o Antigo Testamento, pular o Evangelho de Mateus e ir direto para Marcos. Causa uma estranheza. Causa uma estranheza. Pelo menos em mim causa. Eu, quando termino de ler o Antigo Testamento, eu não pulo para Marcos. Eu sigo para Mateus, porque em Mateus eu encontro para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse o quê? O que eu acabei de ler, as profecias do Antigo Testamento. Leia o último livro, leia Zacarias, e perceba que só Mateus dá continuidade. Se você for direto para Marcos, falta um elo nessa corrente. A palavra reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. Reino. Já a expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho. Porque só Mateus se preocupa em não usar a expressão reino de Deus. O evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Eu tenho essa preocupação, massifica essa ideia. E agora aqui entra na questão que o Cleiton tocou durante a aula. Os 5 sermões principais. Olha como ele é o evangelho mais de ensino, mais de discurso do que de ações. Nós vamos ver na próxima aula que Marcos é um evangelho de ações. Mateus é um evangelho mais de discursos, mais de sermões. Olha lá, os 5 sermões principais
encontrados no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, encontrado no Evangelho de Mateus. Instrução aos 12, ele chama os 12 e instrui particularmente. As parábolas do reino estão no Evangelho de Mateus. A comunidade cristã que trata do caráter dos verdadeiros seguidores do Senhor. Então ele tem um sermão sobre a comunidade cristã que trata do caráter dos verdadeiros seguidores do Senhor. Como é que o crente, como é que o seguidor de Cristo tem que andar? E o sermão escatológico de Jesus. E aí o sermão escatológico de Jesus é profundíssimo. Profundíssimo. Ele começa a construir a escatologia. Porque escatologia, gente, é teologia sistemática. Então a escatologia não é o livro de Apocalipse. O livro, quando você estuda o livro do Apocalipse, você está fazendo um estudo do livro. Escatologia não. Escatologia é teologia sistemática. Aí nós temos em escatologia Mateus, temos Daniel, temos Apocalipse, temos Ezequiel, porque é um conjunto de ideias colhidas da Escritura que formam a disciplina da teologia sistemática chamada escatologia. Então, é interessante quando vocês forem estudar fazer isso. Eu estou estudando o quê? Eu estou estudando o livro de Mateus ou estou estudando escatologia? Se eu estiver estudando escatologia, eu não posso me ater somente a Mateus. Até porque Mateus vai falar da escatologia de um ponto de vista judaico. Ele não vai falar de um ponto de vista geral, vai falar de um ponto de vista judaico. Esse curso básico que a gente está fazendo, entra essa matéria de escatologia ou só no médio? Eu acredito que seja só no médio, mas depois a gente dá uma conferida com a nossa secretaria. Eu acredito que seja no médio. Por quê? Porque tem que no curso básico formar a base, que são os livros. Formou a base, aí você tem de onde tirar a sua teologia sistemática. Porque uma boa teologia sistemática, ela tem que ser extraída dos livros. Tem que ser extraída da Bíblia. Se ela não for extraída da Bíblia, não é uma boa teologia sistemática. É como dizia meu papai, passar a carroça diante dos bois. Então, olha lá. Contém os textos mais completos entre os evangelhos sobre o ensino de Jesus. Quer ver Jesus ensinando? Recorra ao Evangelho de Mateus. Ali está o Jesus ensinador, o mestre. Pois não? Tá, na questão do ensino, hoje nós conseguimos aplicar, na igreja consegue aplicar na nossa vida. Agora, na questão escatológica, uma vez que o livro é escrito, é designado aos judeus. E sabemos que o judeu ele tem um tempo, tem algumas profecias que precisam vão se cumprir, que é com o povo judeu. Porque eu vi uma vez, esqueci o nome dela, e ela falando do sermão profético 25, a parábola das 10 virgens. Ela levantou um ponto, ela falou que quando ela teve a aula dela, que foi em Israel, da sinagoga, e ele trazia que esse sermão tem mais a ver com o milênio do que com a realidade que a gente já ouviu diversas pregações sobre essa parábola. Então, veja bem que fonte que ela foi beber. Não sei quem é ela, que não disse, mas que essa senhora foi beber. Ela foi beber em uma fonte judaica. Se ela foi beber em uma fonte judaica, ela recebeu um ensino judaico, ela não recebeu um ensino cristão. E o ensino judaico, ele vem impregnado da teologia judaica. Gente, não é a mesma coisa, tá?
com todo respeito ao judeu, enquanto guardião, Você não parece hoje ficar melhor a projeção, João? eu tenho feito isso não. João, Ficou melhor? Olha aí, vivendo e aprendendo, tá vendo? Obrigado. só no final. Tem que tomar Guaraná mesmo. Então, veja bem, não é sadio para nós cristãos caminharmos com uma teologia judaica. É sadio conhecer, caminhar não. Porque veja bem, a teologia judaica, ela não está impregnada somente no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é Bíblia, mas ela está impregnada também da tradição. Então, o interessante é que quando nós chegarmos em escatologia, nós estudemos escatologia do Antigo Testamento e escatologia do Novo Testamento, com uma visão cristã, não com uma visão judaica. Porque se eu estudar com uma visão judaica, vai dar milênio mesmo. O que, João? O sermão, o texto que fala sobre as 10 virgens, uma senhora, não lembro o nome, que aprendeu que aquilo ali está falando mais do milênio do que... Mateus 25. Na realidade, tem essa também é uma posição da igreja batista, viu? Sim. A igreja batista entende que as 10 virgens ali não representam a igreja, representa o estabelecimento do milênio. Mas o segmento pentecostal defende que é a igreja. Que é a igreja. Baseado naqueles pontos que diz: tem dor no campo, será tomado, será levado, tem dor na moinha, e ali pega as 10 virgens, 5 para cá, 5 para lá. Aí o Batista alega o seguinte: Jesus não vem casar com 10 mulheres, 10 virgens. Olha como que é uma influência judaica, porque ali é um casamento judaico. As 10 virgens eram o quê? Para preparar, né? As 10 virgens eram moças que ficavam aguardando, preparando para o noivo. Então, quando se dizia quem gritava, aí vem esposo, ali é uma representação do Espírito Santo. É só quem sabe a hora que o esposo vem. Essa é uma visão escatológica pentecostal. Mas as igrejas mais tradicionais, judaica tradicional, defendem que aí vem o esposo, ou seja, é o advento de Cristo para estabelecer o milênio. Mas até pentecostal ela é confusa, porque a própria Bíblia diz que nem o filho sabe a hora. Como é que o Espírito Santo vai sair gritando, aí vem o esposo? Mas aí é que está, não é confuso. Que o Espírito Santo grita em que modalidade? Que a gente tem que entender que isso é uma parábola, né? Uhum. E na condição de parábola não pode ser interpretado literalmente. Sim. Então, quando se diz que o Espírito Santo grita e vê o esposo, eu pergunto ao senhor e a nós que estamos aqui: é o professor João, por acaso o Espírito Santo não está gritando aos nossos corações? Igreja, Jesus está vindo. Igreja. Está implicando uma força na gente. É nesse pra sentido. buscar. É nesse sentido. Não Não no é. sentido de Não, ouvir. literal não. Literal Não, é não. no sentido Figurar. Sentido espiritual. Sabe por quê? Porque milênio, pois não posso conseguir. Pode, a aula é sua, eu que entrei engalhado aí. É que eu não posso ouvir falar escatologia que eu quero entrar. Veja bem. 10 virgens fala de surpresa, sim ou não? No milênio não há surpresa. Não, o milênio, o horário está marcado. No milênio não há surpresa. Por que no milênio não há surpresa? Porque as nações já foram julgadas, as nações bélicas, as nações que atacaram Israel foram condenadas, aí para a esquerda, vai para a esquerda. As nações que não atacaram Israel já foram para a direita. Então, que surpresa tem mais? João, Não tem surpresa. permita-me só dizer isso. O arrebatamento da igreja é o relógio de Deus. É o dia do Senhor. A igreja vai arrebatada, a partir dali já pode contar, são 7 anos. Então, escatologicamente, as 10 virgens, não dá para encaixar na segunda vinda de Cristo. Porque não há um momento escatológico nas 10 virgens. E a segunda vinda de Cristo, todo o povo do milênio já vai saber. São
São 7 anos, daqui a prossiga Daniel, são 7 anos, 7 anos. E quando as nações estiverem passando por esse processo, aí não tem jeito. Os crentes da grande tribulação, se ainda sobrar algum vivo, se ainda sobrar algum vivo, né, irmão? Você pode arrumar isso aí. Os crentes na grande tribulação, que serão pouquíssimos, mas sempre existiu, né? Aqueles que não dobraram o joelho abaixo. Então eles saberão exatamente o capítulo 19 do Apocalipse. Uma coisa perigosa. Cuidado para vocês não se chatearem comigo. Essa história. Não mais chateação. Olha, uma coisa perigosa. Essa história de que não pode clamar porque nem Cristo sabe. Gente, eu, como estudante de cristologia, eu vejo o seguinte: a união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, permite a ele dizer que não sabe. Porque, por causa da humanidade dele. Ele sabe. Agora hoje. Por causa da humanidade dele. Então, na humanidade, na união hipostática, ele diz que não sabe. João, isso aí aconteceu no Getsemane. Ele orou, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Porque a divindade não revelou a humanidade, só revelou o que passaria por aquilo, mas a coisa literal foi muito mais difícil. Mas veja a fria que é isso. Se Jesus não soubesse, ele não era Deus, porque Deus é onisciente. Porém, a união hipostática João, você precisa explicar o que é a união hipostática. Sim, chego lá. Na classe média. Chego Tem lá. doutores aqui, mas Chego lá. o que é a união hipostática? Chego lá. Sai do grego, vem para o português. Agora mesmo chego lá. Agora mesmo. Olha só. A união hipostática é a união das duas naturezas de Cristo. Natureza divina. Natureza divina e natureza humana. Quando foi que ela aconteceu? Na encarnação. E o verso fez carne. Aí o Verso fez carne. As duas naturezas. Então, quando a divindade não quer revelar algo, por causa da união hipostática, ela não se obriga, se é que a gente pode usar a palavra obriga para Deus, mas a divindade não se obriga a revelar. Vamos dizer assim, ela priva. Ela priva, por causa da união hipostática. Foi por isso que Jesus disse que nem os anjos, nem ele sabia a hora da sua vida. Tanto é isso, que quando chega em Atos dos Apóstolos, ele fala assim, ó, acontece uma coisa, não é da conta de vocês. A conversa muda. Ele não fala desse jeito, porque ele é muito mais educado que eu. Mas ele dá a entender isso, ele fala, não é da conta de vocês, daquele de hora ninguém sabe. Não é da conta de vocês. Da conta de vocês é pregar o Evangelho. João, me permita pôr o bico aí. Jesus fala para os discípulos, assim como João vos batizou com água, eu vos batizarei com o Espírito Santo. Nada de fogo. Fogo depois você explica. Com o Espírito Santo. Mas lá no livro do profeta Joel, está escrito que o advento do Espírito Santo, na sequência, é a manifestação do dia do Senhor, é o estabelecimento do milênio. E os discípulos ainda não tinham esse discernimento. Quando Jesus disse, vocês serão batizados com o Espírito Santo, aí ele, aleluia, que é meu, tá? Aleluia! Então, restaurarás tu nesse tempo o rei de Israel, porque Joel deixa as coisas ligadas. A profecia de Joel não faz separação de tempos. Mas ali, milênios. Então, por isso que Jesus disse, para ele e para vocês, não tem nenhuma importância, não concede a vocês saber esse momento. Mas fique em Jerusalém. Seja revestido de poder, vou pregar o Evangelho. Pronto. Essa é a nossa preocupação, pregar o Evangelho. Mas é interessante, irmão, essas duas abordagens. A abordagem que tem a Igreja Batista e a Igreja Judaizante, acerca do capítulo 25. O próprio versículo, ele explica, né? Como o professor já disse que tem a data, né?
Tem a data e tem a hora do milênio. Né? Tem. E aqui no 5 diz, e tardando. Se ele está tardando é porque não. Não, a data não A está batendo aí. Ele dormiu um pouco mais. Aí, Então, já esse faz sentido. tardando corresponde à apostasia do capítulo 2 do livro de Tessalonicenses. Ali o capítulo 2 é a apostasia antes da vinda do estabelecimento do anticristo. Como é que funciona isso aí, pastor? Que Paulo vai explicar essa parte aí. Isso é E isso não acontece antes dele se revelar. Ou seja, dá um entendimento que, ó, calma aí que antes disso acontecer, primeiro vai o filho da perdição, vai se assentar, como é que... Mas não acontece antes de se revelar. Aí você tem que olhar para o versículo 1 do capítulo 2. João ainda tem tempo? Oi? Tem mais tempo não, né? Agora não por conta deles. Se eles quiserem ir até meia-noite. Continua aí. Então abra a sua Bíblia em capítulo 2, versículo 1. Você só vai entender os demais versículos, porque senão você vai criar confusão. Vai achar que o anticristo vem antes lá. Sim, tem um debate que os pós falam. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Esse retorno aí é exatamente o arrebatamento, é parousia, é raptos, aliás. Por que eu estou dizendo isso? Porque está falando a nossa reunião com Ele. Olha o segredo aí onde está. A nossa reunião com Ele. No capítulo, na primeira epístola, ele falou do arrebatamento da igreja. E agora ficou o questionamento da segunda vinda. E na segunda vinda ele vai explicar, é a carta 2. Mas ele não vai esmiuçar mais o arrebatamento da igreja. Porque agora o que está em foco é o advento, é o segundo advento. Mas aí é por isso que ele escreveu o versículo 1. Lê de novo para você captar. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. E a nossa reunião com Ele. Só os crentes terão essa reunião, porque os demais não serão reunidos. Mas continue lendo. Vos suplico que não permita que o vosso modo de crer seja influenciado, e nem fiques amedrontados. Você está lendo uma tradução da revista atualizada. É o King James. É a King James, né? Ah, tá. Se você ler a corrigida, você vai entender melhor. Qual é o capítulo? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas aí está correto. Está correto. Mas continue lendo que nós vamos. A minha é Almeida. Corrigida? Corrigida. Eu li aí, pastor. Qual é o... A dele é King James. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 1 ao 3, 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor. Jesus Cristo. E o que? E pela nossa reunião com Ele. Pela nossa reunião com Ele. Reunião aí é o primeiro advento, é o arrebatamento da igreja. Aí, como eu já expliquei, na primeira carta, Paulo explica o arrebatamento. Na segunda carta, ele vai explicar o advento do anticristo. O advento que envolve a segunda vinda. Por isso que ele vai dizer, não vos movais, continue lendo aí. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Mas, cuidado. Permaneçam aí, não deixa aquilo que você aprendeu, que eu ensinei lá atrás. Nem vos perturbeis. Quer por Espírito, quer por palavra. Quer por palavra. Quer por Espírito, epístola, como de nós. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí ele entra, o dia de Cristo é o segundo advento. Rapaz, Paulo é terrível. Se você não souber entender Paulo, você se perde. Porque ele entra num assunto e volta já volta para o outro. E vai ali na que agora no versículo 3 aí, como se o dia de Cristo, aí é o dia do Senhor, que o dia do Senhor só acontece com o arrebatamento da igreja. O relógio de Deus entra aí. Aí ele vai entrar no assunto que é complexo. 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia. Ou seja, o dia de Cristo será antecipado por quê? Por uma apostasia. E essa apostasia sai.
é aquilo que vai afetar a igreja, é a apostasia. Mas ela entra no período da grande tribulação, ela entra, porque a igreja, infelizmente, são as 10 virgens, 5 delas representam essa apostasia aí. Vai se afastar mesmo. Mas na sequência, nosso tempo está pouco, dá para ir no clone, que diz aí, apostasia, E se manifesta o homem do pecado. e se manifesta o homem do pecado. Aí já está falando do quê? Está falando do período da grande tribulação. É quando o homem do pecado vai se manifestar? Depois o dia do Senhor, apostasia, que é o grande afastamento. Apostasia nada mais é do que total afastamento da fé, desligamento da fé. Então nós estamos falando de um advento que começa, a igreja sobe e ele continua. A igreja sobe, mas continua, porque esse advento de apostasia, a gente já está vivendo hoje. Já está vivendo. Agora, não no ápice, na totalidade, mas a gente já está sentindo o calor. Já está caminhando, né? Já está caminhando. E aí, depois da apostasia, o que se manifesta? O homem, O filho da perdição. o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. E o anticristo vem enquanto a igreja está aqui? Não vem, não vem. Ele só vem depois do arrebatamento. Aí vai lá na frente e ele vai explicar que ele não veio ainda porque tem um que está segurando ele. Tem que ser igreja. Não, não é a igreja. Quem é? Lê. Você vai ver aí quem está segurando ele. Quando tu lendo aí. O qual se opõe, se levanta contra tudo, o que se chama As características do consideradora de sorte, e se assentará como Deus no templo. Ele vai se assentar no templo de Salomão, isso aí os judeus vai travar uma briga dos infernos, mas vai ser reconstruído lá. E o que aí, continue? Somente a um. Não vos lembrai de que essas coisas nos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que detém para que o seu próprio tempo não seja manifestado. Agora, vós sabeis que Porque já o Ministério da Justiça já opera, mas antes ele falou, tem um que ainda não tem. existe, até que o domínio Seja tirado. Então ele está falando do Espírito Santo. Está falando do Espírito Santo que será tirado. Que será retirado. Quando o Espírito Santo for tirado, a igreja, mas a igreja não tem esse poder de resistir. Que tem a interpretação que diz que é a igreja que está retendo. Tem essa interpretação. Mas se você olhar no contexto, a igreja não tem esse poder nem a autoridade de segurar a manifestação do Mas sem o anticristo. Espírito Santo, assim, como é que não vai ter os convertidos? Que vai ter os mártires aqui? Sim, aí nós vamos para outra etapa. O Espírito Santo será tirado da sua operacionalidade. Aqui diz que o Espírito Santo será tirado. Não, ele é onipresente. O que vai sair dele é a operação, a operacionalidade, a aplicação da graça. Só uma pergunta. Ô, conversa. Rapaz, os alunos aqui pegaram o João e o João. Jesus. O João abriu o bico aqui e aí eu sobrou.